Pronto, irmãos, estou aqui de novo, né? Então, nós vimos aqui, né, no capítulo 4 do Apocalipse, versículo 5, né? Sete lâmpadas de fogo, as quais são sete Espíritos de Deus, né? Então, quando a gente vai lá para o capítulo 5, ele vai dizer o quê? No verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha sete pontas e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, como é que fica isso aí? Sete, né, olhos, não é isso? Com mais sete lâmpadas, são 14 Espíritos, né? Porque, na verdade, ele está falando das capacidades do Espírito, né? O Espírito, ele não é pessoa, mas são as capacidades, né? Os poderes, né? Que o Deus do universo, que o nosso Deus, né? E o Senhor Jesus Cristo tem em toda a eternidade, né? Então, essa doutrina da Trindade, ela não tem nenhum fundamento nas Escrituras, né? E essa outra doutrina aí, né, que fala que nós somos, né, corpo, alma e espírito, ela também, quer dizer, ela está baseada em quê? Está baseada exatamente na Trindade. Quer dizer, comparando, né, a essência de Deus, que dizem que é trina, né? É um Deus triuno, que ninguém consegue entender o que é isso, né? Mesmo porque não tem nada escrito sobre isso nas Escrituras, nenhum ensinamento, né? O que a gente vê aqui é quem viu o trono, ele viu o ancião de dias, viu o filho do homem, né? E viu as capacidades do Espírito, né? E não viu o Espírito Santo como uma pessoa distinta, né? Ele é uma pessoa que habita ao mesmo tempo no Pai e no Filho, porque são as capacidades deles. E é por isso que está escrito que o Filho é igual ao Pai, mas ele não teve por usurpação ser igual ao Pai, né? Porque ele se submeteu eternamente à vontade do Pai. Então a nossa essência, na verdade nós somos corpo, alma e espírito, né? Que a palavra alma, às vezes ela está significando pessoa, nas escrituras, às vezes está significando espírito, mas ela tem um sentido primordial, né? Ela tem um significado primordial, que é o quê? Que é o sangue que corre nas nossas veias. Se nós formos ver lá, né, as ordens que Deus deu a Noé depois do dilúvio, nós vamos ver que ele diz, olha, a alma do animal, isto é, o seu sangue, né, você não comerá, né? Não comer o sangue do animal. Então, no princípio, nos primórdios, né, a alma, ela é uma matéria, ela é o nosso sangue. O que é o nosso sangue? Nosso sangue é a matéria, é a vida do corpo, né? Certo? Isso é que é a nossa alma. Ele é uma matéria, ele não tem nenhuma capacidade espiritual. Ela não tem nenhuma capacidade de pensamento, de raciocínio, né, de racionalidade. Não tem, né? É que as pessoas dizem, ah, não, porque na alma estão os sentimentos, as paixões. Não, isso não é verdade, não. Porque a nossa alma, né, no sentido original, é o nosso sangue, né? Nós somos matéria e espírito, né? Aí a nossa matéria é o quê? É o sangue, é a carne, é a água, 70%, né? E assim vai. O nosso espírito, né? Porque ele entrou em desarmonia por causa do pecado, né? Aí essa desarmonia trouxe o quê? Trouxe o conflito para dentro do nosso espírito, né? Então o conflito do nosso espírito é o quê? Tem uma parte do nosso espírito que quer nos levar para o mal
e tem a outra parte que quer nos levar o bem. Isso está no sangue? Não, claro que não. Está no espírito, está no raciocínio, né? Nosso sangue, a função dele é levar, né, oxigênio para o corpo e trazer o gás carbônico de volta para poder, né, a respiração eliminar e, e absorver o oxigênio de novo, né? Essa é a função do nosso sangue. A nossa respiração é isso. Quando nós enchemos o nosso pulmão de ar, nós estamos colocando o oxigênio dentro dele, e esse oxigênio vai ser levado pelo sangue, né? Sangue arterial, como se diz, né? Aí o sangue venoso é aquele que traz o gás carbônico e lá no pulmão é feita a troca, né? Certo? E o coração fica bombeando todo o tempo, né? É um mistério da vida, né? É claro que é um mistério da vida, certo? Porque o nosso corpo ele é mortal por causa do pecado, mas o nosso espírito ele não é mortal, ele é espiritual. Ele não morre no sentido da morte do corpo, de desaparecer, de ser, como é que se diz? De ser transformado, né? De ser mudado, de se corromper, digamos assim. No caso do nosso corpo, por causa do pecado, né? Quando a gente morrer, né? Ele vai ser transformado em pó. O nosso espírito não. Ele não vai ser transformado em nada, porque ele é, né? Certo? Ele não morre. Ele morre sim espiritualmente, né? A morte espiritual é outra coisa, é o pecado, né? É a inimizade com Deus, né? Isso é que é exatamente a morte do espírito, não é isso? Então ele é imortal no sentido da mortalidade do corpo, né? Ele é imortal. Então essa nossa meditação sobre o Senhor Jesus é para a gente se lembrar, né? Dessas doutrinas que existem sobre a essência de Deus, né? Porque tem a doutrina da unidade, da unicidade, né? Certo? Unicidade quer dizer Deus é Jesus, Jesus é Deus, eles são uma pessoa só. Né? A outra é a Trindade, né? Que foi criada aí pelo catolicismo, que foi lá buscar em outras religiões esse entendimento que os apóstolos nunca, nem os profetas nunca falaram sobre isso, nunca ensinaram sobre isso, né? Então era sobre isso que eu queria falar com os irmãos, né? Acerca exatamente dessas coisas, lembrando, né, a todos nós acerca dessas doutrinas, né, que na verdade são heresias, né? São ensinamentos que são contrários aos ensinamentos apostólicos. Então tudo aquilo que for contrário ao ensinamento da palavra, nós devemos o quê? Nós devemos reprovar, porque não tem respaldo, né? Conforme o apóstolo falou várias vezes, né? Várias vezes ele falou isso, ensinou isso. Falou, ó, aquilo que for contrário à doutrina, à sã doutrina. Então nós temos aí o quê? A gente tem as religiões, né? De todos os tipos, né? Inclusive as religiões que falam no cristianismo. Católicos, protestantes e os grupos religiosos que saíram deles, né? Tem aí as filosofias, as teologias, as teorias, né, irmãos? São muitas. É uma Babel, uma verdadeira Babel, uma confusão total. Então essas teorias, filosofias e tal, não sei o que, aquilo que for contrário à palavra, né, nós devemos refutar. Não é uma doutrina ensinada pelo apóstolo. Agora, para isso, a gente tem que conhecer a doutrina. Temos que ler, estudar, orar, né? Sempre, cada vez mais. E estarmos vigilantes, né? 24 horas. Porque isso é um doutorado, rapaz. Né?
A gente passa 30, 40 anos lendo as escrituras e cada vez que a gente lê as escrituras a gente entende coisas, né, em aperfeiçoamento. Então nós estamos em aperfeiçoamento, nós estamos sendo aperfeiçoados para entendermos, né, a essência, né, da criação, a essência da redenção, né, a essência do milênio, a essência da igreja, né, a essência da eternidade. E essa essência a gente vai conhecer aqui pela palavra. Tem muita coisa revelada, certo? Muita coisa revelada. E aquilo que vem contrariar aquilo que está revelado, não faz parte do Evangelho, claro que não, né? Foi uma criação de alguém, né, que porventura, né, entendeu mal, ou não soube entender, ou não soube ler alguma coisa das Escrituras e vem com teorias, né, que não tem nada a ver com o Evangelho. Então era isso aí, né, irmão? Para não passar em branco o dia do nosso ajuntamento, eu fiz aí esses 3 vídeos, né? E que os irmãos nos ajudem aí, né? A fazer outros vídeos para nossa edificação, né? Pai seja com todos nós e amém, né?